Olá, eu sou a Patrícia Knebel, esse é mais um episódio do podcast Better Future, uma iniciativa do Jornal do Comércio. E essa semana, num cenário especial, num cenário diferente, num ambiente diferente, e com o Instituto Caldeira, uma parceria que a gente está fazendo aqui, gravando em loco, nesse ecossistema de inovação aqui, que é super vibrante, aí, então vai ser super bacana a gente poder trocar, analisar um pouco o cenário, falar um pouco sobre o mercado de empreendedorismo, ecossistema de inovação. E eu estou aqui hoje com a Maria Tereza, que é diretora-geral da Endeavor no Brasil. A gente vai bater um papo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Que legal. Eu queria começar te perguntando como é que tu está sentindo essa energia, né, da cidade. South Summit é um evento que movimenta mais de 20 mil pessoas. Aqui o Instituto Caldeira realiza uma série de eventos paralelos. Aqui atrás da gente, inclusive, está acontecendo um evento bem grande. Como é que tu está sentindo essa energia da cidade? Olha, eu estava até comentando hoje de manhã, eu cheguei para uma sessão de mentorias com algumas startups e é impressionante de chegar aqui e sentir não só o que vocês construíram a nível de polo, né, a nível de conexão e junção de atores diferentes do ecossistema e essa geração de uma comunidade muito vibrante, assim. Então, eu realmente acredito muito que quando você consegue, né? Eu até perguntei hoje pro pessoal do South Summit, do Caldeira, qual que é a missão, né? A missão é de gerar competitividade para os membros desse ecossistema, para que assim ajude o Rio Grande do Sul e ajude o Brasil, né? E daí quando você chega aqui, você vê não só esse lugar lindo, maravilhoso, que dá vontade de... Falei, quero trabalhar por aqui. Já ficar, botar a bolsinha ali e trabalhar. Exatamente. E acho que tem muito... Eu fiquei impressionada como tem gente do Brasil inteiro vindo, como isso se tornou o evento que concentra pessoas que estão dentro desse mundo de construindo a virada de inovação. Acho que tem muitos empreendedores, muitas empresas de tecnologia. Acho que eu estou muito impressionada e eu acho que isso é muito positivo para a gente, como brasileiros, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata normalmente, achando que as coisas não são possíveis. E eu acho que a gente está vivendo não só por esse lugar maravilhoso, mas por essa força da conexão de pessoas e vendo que quando isso acontece, como é poderoso, como é possível, né? A gente acreditar aí que o Brasil pode traçar um futuro que a gente se orgulhe bastante. Verdade. E é bacana isso que tu comentaste, porque se a gente for analisar, evento, não é só o evento, né? Não são só os painelistas que estão aqui. É o que se cria em torno, né? O movimento que se cria em torno das cidades. A gente viu isso acontecer no passado e continua cada vez mais forte em Lisboa, com o Web Summit, né? A gente vê isso acontecer em Austin, com o SXSW, Exatamente. que inclusive acabou de acontecer recentemente, e Porto Alegre também, né? Uma cidade que, na tua visão, qual é a grande transformação que encontros como esse, transformações mais profundas, assim, podem provocar? Eu acho que, número um, culturalmente, você sai com outro espírito. Ele traz essa energia de ver a coisa acontecendo, acho que traz muita inspiração. Acho que essa mudança é muito importante, né? Porque senão é fácil você cair no aspecto negativo. Nada dá certo, é tudo muito difícil, empreender é difícil. Quando você vem num lugar desse, eu acho que ele te alimenta de coisas acontecendo, de uma visão, né? Então, acho que isso primeiro é muito importante. Número 2, quando você junta tantos atores de tanta qualidade no mesmo ambiente, você gera muita conexão. Hoje foi meu primeiro almoço aqui, a gente passou o almoço falando desses designs novos, de como a gente vê um mundo novo com inteligência artificial, que cada vez o que ele nunca substituiu é a relação humana. Verdade. Então, quando você está aqui com um monte de gente pensando como que aplica inteligência artificial para escalar soluções, mas você tem um olho no olho, uma conexão humana, eu acho que conexão é muito poderoso. E aqui você intensifica tudo isso. Então, acho que para mim é esses dois movimentos. Todo mundo sai daqui muito mais animado. Isso aí. Uma energia que vai contagiando e as pessoas vão transbordando isso e levando nessas iniciativas. Agora, você como Endeavor, e a Endeavor em si acompanha muito empreendedores, o ecossistema, qual é o código para a gente conseguir construir empresas, cidades e ambientes, ecossistemas mais resilientes aí para o futuro? Eu tenho pensado muito, assim, até quando eu assumi eu falo, essa oportunidade na Endeavor, né? A gente fala que a nossa missão é colocar o Brasil no mapa a partir do empreendedorismo.
E acho que a gente está num momento muito curioso do mundo em que, né, a gente viu diferentes transformações acontecendo e acho que a gente está numa era que as coisas estão... A chegada com esse nível de potencial da inteligência artificial, ela muda a forma como o ecossistema, como o sistema se organiza. Então eu falo assim que muito mais do que trazer apenas eficiência para tudo que é feito, ele gera uma nova camada. Então o sistema se reorganiza. Estou lendo um livro que a nível de framework, ele é muito legal, chama Reshuffle, seria a reorganização. E eu acho que hoje em dia, para você criar algo resiliente, você não pode nem olhar para, tipo, melhorar o que você faz, você vai ter que olhar para onde que o mundo está indo. E eu acho que essa é o segredo, de você pensar essa nova camada que se cria a partir dessa reorganização. Uma das coisas que ele fala no livro é que o potencial de você coordenar decisões que acontecem em lugares diferentes de uma forma que você não podia antes, faz com que a geração de valor mude, a forma de se operar mude, só que não necessariamente a divisão da pizza fica igual com essa mudança. Sim. Então eu realmente acho que, olhando para o futuro, os vencedores são aqueles que não ficam tentando defender o passado, mas olham essa nova forma essa camada nova que está se gerando de valor e como que você navega. E quanto mais central você tiver nessa coordenação de decisões de um ecossistema, acho que mais você consegue olhar para frente com ambição do que se pode ser construído. E daí, para finalizar isso, eu acho que a gente fala muito sobre... Eu trouxe isso até recente, sobre a lente que você olha para os problemas do Brasil. Que ao mesmo tempo que você pode olhar... Hoje você trabalha com menos investimento, mais velocidade, com dados não estruturados, coisas que não eram possíveis. Então, justamente, você viabiliza resolução de problemas complexos em escala. Quando se tem muitos problemas complexos, que acho que a gente pode se colocar nesse lugar... Acredito que sim. Né? Acho que sim. Eu acho que tem muita oportunidade. Então, eu olho para tudo isso como eu falo assim, nossa, como que o ecossistema se organiza para navegar isso e, eventualmente, nós, como brasileiros, poder acompanhar o que está acontecendo, não ficar, né? A gente acompanhar a evolução do que está acontecendo no mundo. Assim. É muito interessante essa questão que trouxeste da gente olhar para o mercado, olhar para fora em relação à resiliência, porque é muito além de simplesmente a gente conseguir superar alguma coisa que está acontecendo e seguir em frente, né? É conseguir desenvolver essa antifragilidade, essa resiliência, conseguir entender, ler os early signs ali do que vai acontecer e, a partir disso, conseguir entender como que a gente tem que se colocar como empreendedor, como empresa, como cidade, como organização. Perfeito. Né? Muito bem. Perfeito. Até o medo, né? Toda transformação, ela normalmente vem com medos. Sim. Que acho que são super justos, né? Não vou mais ter emprego. Mas acho que é legal pensar como se transformam novas oportunidades, né? Eu gosto muito desse olhar. Ele até ele começa o livro falando, como eu tô lendo ele, tô com ele na cabeça, por exemplo, você pensa as mudanças que foram possíveis a partir de um sistema de Google Maps, de um GPS, né, de um sistema de maps. Se não fosse isso, não surgiria o Uber. Sim. Né, não sugeria tudo que se coordenou a partir de um funcionamento que antes não se estabelecia. Então, enquanto tinha um mapa, a gente não tinha uma plataforma, você não conseguiria operar muitas coisas. A partir disso, você começa a organizar a forma como o tráfego acontece, você, como esses sistemas que direcionam, você pega uma via ou um bairro que está com muito trânsito e você direciona o tráfego para outro bairro, você gera densidade e uma vida nova para um bairro que no meio não tinha. Então, a partir de uma mudança estrutural de plataforma de base, tudo se reorganiza. E coisas que não eram possíveis se tornam possíveis. Verdade.
Acho que olhando para o futuro, eu teria esse olhar muito grande, porque realmente as coisas vão começar a operar de outra forma, elas ganham uma nova camada de valor, assim. Aqui, o próprio lugar onde a gente está aqui, que é o quarto distrito aqui em Porto Alegre, onde está o Caldeira, existe um processo de revitalização a partir do que está sendo gerado aqui pelo Hub, que está transbordando. Aí o comércio se movimenta, novos projetos surgem, novos investimentos imobiliários acontecem, porque aquela região ela começa a se tornar... E era uma região que estava abandonada, né? É muito interessante esse movimento. Perfeito exemplo. Agora, tu estás como líder da Endeavor há menos de um ano aí, né? Mas tu já estava me contando nos bastidores aqui que foi empreendedora Endeavor. Me conta um pouquinho da tua história e da tua trajetória. Nos últimos 20 anos, eu sempre falo que sempre fui empreendendo em diferentes ciclos. Eu sou do Sul também, sou de Curitiba. Então, participei da criação de uma companhia hipotecária, que é um tipo de banco que faz refinanciamento de imóvel, tudo que você tem em imóvel, garantir crédito. Eu falo que a primeira parte da minha jornada foi uma empreendedora startup 100% analógica. E daí eu tive um tempo fora, voltei, daí foi já a época das fintechs no Brasil, então eu vi tudo aquilo acontecendo, um pouco do mundo da piscina de bolinha, e daí eu, com o tempo, me encorajei a empreender, muito baseado no que eu já sabia. Eu criei a Bicred, que era uma plataforma, hoje está meio clichê, mas as a service desse tipo de crédito que eu fazia, para trabalhar com escala, conectar originadores e bolsões de funding. E o resumo é que eu acabei vendendo a Bicred para Acreditas, que hoje é uma das líderes, se não a líder em crédito, financiamentos, empréstimos online, né, no Brasil. E é uma empresa bem precursora desse movimento novo que aconteceu das startups, das fintechs. E daí, dentro dessa jornada toda, por 2 vezes eu passei no programa de Scale Up da Endeavor. E da segunda vez, quando eu, no fim, vendi a empresa, foi uma experiência muito legal, porque eu, na verdade, estava fazendo um desenho pré-série B, porque tinha que diluir uma parte dos sócios, porque os investidores de fora faziam algumas exigências e tal. E daí, quando eu estava nesse período de reestruturação, veio a pandemia. Eu estava, na época, meu filho tinha acabado de nascer, então foi um período bem conturbado da vida. E eu estava indo pelo caminho de empreender e daí eu caí com um mentor muito legal que me falou assim: Tereza, nesse momento que está vindo uma chuva de liquidez para o mercado, né, e você está fazendo o que você faz há tanto tempo, já tem potenciais compradores tão claros, por que você não faz uma liquidez, sai do teu bug de aventureiro? Eu me lembro que ele falou assim, vai aprender um pouco, e depois daí você vai estar com seus 40 anos, que é mais ou menos um pouquinho antes desse momento, e daí você vai poder entender o que você quer fazer da vida. E no final do dia foi o que aconteceu. E eu falo que foi uma mentoria que mudou tanto o rumo da minha vida, e daí eu vi muito o valor de como é importante você, às vezes, como empreendedor, sair do teu dia a dia, verdade, se abrir, escutar, né, e fazer com que isso... Então, para mim, foi tão impactante tudo isso, e daí depois que eu passei por burnout, tudo, eu estava me questionando os próximos passos, queria trabalhar com impacto de alguma forma, tentei ser investidora, mas daí percebi que eu tenho muita energia. Tem que ir para execução, né? Não basta investir. Não é meu mundo. Eu acho que esses altos conhecimentos que você vai tendo ao longo da vida e vai se conhecendo melhor, eu falei, gente, ok, então eu preciso usar essa energia de alguma forma, e daí que veio esse convite da Endeavor, e agora eu tô nessa fase ongueira, tentando fazer impacto de uma forma que minha energia possa encaixar, e um desafio e uma oportunidade super legal nesse mundão novo, né? Então eu falei, nossa, aqui estamos. Agora, tu percorreste todo o ciclo empreendedor, né? Tu criou um negócio, escalou e fez uma saída ali, né? Vendeu, enfim. Não deve ser fácil, né? Como é que foi, assim, se desfazer daquele negócio que tu criou, que tu cuidou desde o início? A gente sabe que esse não é um momento fácil para os empreendedores. Nunca é. Eu sempre, quando a gente, pela jornada que aconteceu, a gente acaba sempre falando sobre isso, até porque como mulher ainda é mais raro, né? E eu sempre falo que realmente não foi o meu planejado, porque se você normalmente é o empreendedor que nasce planejando vender, sim, você já passa os sinais errados, normalmente não é isso que acontece. E naquele ano, eu comecei com um plano totalmente diferente,
Veio a pandemia, veio uma taxa de juros a 2% que ninguém previa. Quando eu entendi que esse era o melhor caminho e eu me descolava, é o que você falou, eu e a Bicred, na época, era insuportável, monotemática, aceleradíssima, não tava, tipo, sabe, tava processando numa velocidade humanamente, assim, acho que o maior desenvolvimento de todos esses, quando eu quebrei esse vínculo, foi olhar para dentro e ter tempo de me desenvolver como ser humano. E acho que é normal, né, como qualquer empreendedor, você vai no mundo que acontece tão rápido, que deslumbra, que tem ego, e eu acho que quando você tem tempo de se questionar os porquês, eu passei por todo esse processo. E ao mesmo tempo que ele nunca é fácil, quando eu entendi o caminho e um pouco daquele de você sair do controle da vida também, né? Quando eu entendi o caminho, eu vi onde eu cheguei, eu falei, nossa, que presente que a vida me deu, e acho que minha maior evolução, para além da liquidez, que sempre é bom para qualquer empreendedor, eu acho que foi muito mais como pessoa, assim, eu me sinto uma pessoa muito mais consciente das minhas escolhas. Não, e eu fiquei pensando no que tu falaste, assim, do quanto é poderosa uma mentoria, do quanto é poderoso tu te conectar com alguém que te ajuda a enxergar para além daquele mundo que tu falaste, tu estava ali 100% focado no teu negócio, né? Ouvir outras pessoas, né? Ouvir outras realidades, ouvir outras perspectivas e aceitar isso também, né? E é algo que a Endeavor faz muito e propicia muito para os empreendedores, assim, né? Eu já conversei com vários empreendedores que foram muito impactados por alguém da Endeavor que acompanhou aquele processo, que ajudou naquele processo. Como que tem sido manter essa rede ativa? E eu imagino que cada vez mais ativa, porque o nosso ecossistema só cresce, só avança, né? É isso, eu acho que isso que tu comentou é o que mais acontece, assim, você vê que a maioria dos empreendedores tem alguma história legal para contar, e daí o sentimento que dá quando você passa por algo disso eu quero ajudar, eu quero poder também fazer isso a alguém, eu costumo falar que a minha escolha de estar nesse momento ongueira não é simples, né? Porque é diferente de empreender, ele é mais político, mas ele veio com a intenção tão genuína que eu acho que é a minha forma de falar, de usar meu tempo para mostrar o quanto que é poderoso e é impactante. E a gente fala muito na Endeavor sobre o efeito multiplicador, então a gente vê que cada vez mais que o ecossistema se desenvolve, quanto mais sucesso tem o empreendedor, é o que o César do nosso conselho fala, Tetê, eu tô aqui muito mais para dar do que para receber. E assim que o ecossistema se retroalimenta. Então, o mais importante, acho que até a conexão da Endeavor com o Instituto Caldeira ou tá aqui em Porto Alegre, é a gente ter certeza que, vou usar uma frase que eu escutei recentemente, que se você pensa no sistema, no ecossistema empreendedor como vários, né, grãozinhos de areia, você não vai crescendo, chegar lá em cima amontoando, né, empilhando um grão sobre o outro. Você precisa de uma base que olhe para cima, que se inspire, que pense. Hoje a gente tem falado muito de empresas que pensam global desde o início. Então, acho que você passar por essa transformação em que o ecossistema está se transformando, os empreendedores estão se transformando e os próprios empreendedores são referência e estão aqui falando com a nova geração, que daí vai crescer, né? A gente fala que a cada geração a coisa acontece mais rápido e de uma forma, então eu acho que viver um ciclo virtuoso de uma forma que para mim é muito motivadora, assim, sabe? Essa energia do Instituto, de estar aqui no Instituto Caldeira, de estar aqui no South Summit, de estar aqui vivendo esse ecossistema de inovação. Legal. Eu estava dando uma olhada, né, antes da gente conversar aqui, que a visão até 2035 da Endeavor é consolidar o Brasil entre os ecossistemas de empreendedorismo mais relevantes do mundo. O que a gente tem que fazer para chegar lá? Perfeito, é o que eu tenho aprofundado muito pergunta de milhões, estudo, né? Para entender o que move o ponteiro, né? Então, acho que você pensa assim, na conversa que me convenceu de vir, e eu sempre falo assim, eu passei a vida inteira falando, queria que minha vida fosse mais fácil, e daí no final do dia eu aprendi que eu realmente gosto de problemas que fosse mais fácil, tu não ia gostar. Mas é assim, tipo, você pensar que o Brasil, como economia, a gente é a 10ª economia do mundo hoje. Se você olha para rankings de competitividade digital ou inovação, a nossa posição é muito longe dessa 10ª posição, porque a gente, por questões de colonização, desenvolvimento histórico, é um país que
faz sua grande parte de riqueza de extração, né? Então a gente vê que falta uma camada produtiva. E obviamente tem problemas muito básicos de gerar uma base de pessoas que possam construir educação. Acho que tem problemas no Brasil muito básicos que a gente precisa resolver. Mas, ao mesmo tempo, nesse mundo cada vez mais rápido e autodidata, acho que a gente tem que se provocar como que o Brasil... Acho que uma das coisas que a gente tem mais discutido é, por a gente ter um mercado, uma demanda interna relativamente grande, às vezes pode ser que a gente esteja meio acostumada a olhar só para dentro. E nesse mundo globalizado, eu acho que nos provocaria a entender não só setores que o Brasil já é protagonista global, como a agricultura, entender como a gente pode ter mais, né, cada vez mais ter startups nesse setor, importar coisas que possam sair do Brasil a partir né, ver a Amazônia com tudo que pode... O que o Brasil pode ser protagonista em biotecnologia, em coisas que a gente só tem como ativo natural, acho que esse é uma das vertentes. Mas daí, mais do que isso, assim, várias empresas, a gente tem aqui o Marcos da Neológica, né, que é um empreendedor Endeavor, e por que não explorar mercados fora do Brasil antes? Eu acho que um empreendedor que nasce no Uruguai ou nasce em Israel, ele já nasce pensando no mercado global. Sim, a chance dele se tornar grande é só se ele olhar para outros mercados mesmo. Ele não consegue olhar interno, e eu acho que o Brasil, então eu acho que essa é um pouco da mensagem que a gente tem trazido, e olhando muitos empreendedores brasileiros que são resilientes, que são criativos, que conseguem até a nível de... Tem um movimento que chama Brazilian Engineering, que é capitaneado pelo Mariano da Vetex, que mostra um pouco da gente, como o Brasil, se vender também para o mundo, não só como a imagem do samba, de legal, adoramos ser os mais legais do mundo. E acho que isso a gente... Nesse ranking a gente é número 1, sem dúvida, e que orgulho disso. Mas eu acho que tem muita coisa aqui, e tá vivenciando tudo isso aqui, eu acho que é um pouco da gente também saber se vender e saber que tem muitas empresas que podem ter inteligência no Brasil, ter engenharia no Brasil e se navegar em mercados fora. E isso não só é possível, como comprovado em vários casos. Então, acho que é um pouco da gente poder fazer esses movimentos um pouco antes, sabe? Ser um pouco mais ambicioso até onde dá para ir. É verdade. E acho que é um cacuete ruim, digamos, da indústria, inclusive tradicional, que está passando para as jovens empresas, porque muitas empresas que já estão há muito tempo no mercado realmente demoram para olhar para o mercado internacional como uma possibilidade, né? Então é um desafio que a gente tem que vencer aí. Total. Se você olha para o valor de mercado, né, das empresas do Brasil em geral, tem muito pouca empresa global brasileira. Verdade. Eu acho que é legal a gente comparar até com mercado da Índia, por exemplo, que acho que quando você compara com as grandes potências, a gente realmente está anos-luz de diferença, e acho que uma coisa legal de observar é que em mercados que estão crescendo muito, tem muita empresa de tecnologia entre as grandes empresas. E no Brasil, se você olha, tipo, as empresas com capital aberto, ainda pouca empresa de tecnologia, então acho que tem um espaço gigantesco para acontecer. E a gente precisa de mais empresa com escala global. E a gente tem todo o potencial, né? A gente não estava falando lá atrás que o jeito de se organizar está mudando, os tipos das soluções estão mudando, o jeito que o ecossistema conversa e se conecta está mudando. Então, tem um lugar, eu acho que a competição mudou, né? E às vezes até tem uma crítica de, o Brasil só está... Não está nos foundation models, né? Está só a nível de aplicação de inteligência artificial. Mas está tudo bem. Sim. Isso traz um monte de solução, isso traz um mercado que muda. Então, o que a gente pode fazer com tudo isso, sabe? Do que tu tem acompanhado, assim, da evolução, que o nosso ecossistema está amadurecendo, isso é fato, né? A gente percebe isso muito claramente. Quais são as maiores potências dos nossos empreendedores e onde que tu entende que os empreendedores ainda precisam amadurecer um pouco mais, assim? A resiliência, eu falei muito em resiliência e criatividade, né? O brasileiro está acostumado a processar fora da caixinha. Traz um americano para ler né? Tipo, é muito mais by the book. Então, eu vejo que até a nível de design, de ecossistema, a gente tem uma cabeça muito boa para pensar em solução.
A gente está acostumado em não ser quadrado, né? Eu acho que isso no mundo de hoje é muito legal, fora a resiliência, porque é o que os empreendedores sempre comentam. Para quem dá certo no Brasil, que tem taxa de juros muito alta, que é um mercado volátil, que não é um mercado que opera, você dá show no mundo, né? Então, acho que isso é algo nativo do brasileiro. E eu acho que a gente pode falar que a parte que dá para melhorar é a ambição. Que a gente tinha que melhorar a ambição, a mirar onde é que a gente pode chegar. Eu acredito muito nisso. Muito bom. A gente até estava conversando antes, né, que vocês acabam tendo muito contato com os founders, né, e geralmente são empreendedores que estão pensando em escalar, querendo escalar, e esse é o processo mesmo, né. Qual que é a diferença entre aqueles que realmente conseguem criar negócios exponenciais e aqueles que acabam ficando ali numa posição meio mediana, sem crescer muito, enfim? Essa é uma ótima pergunta. Tanto que sempre quando você começa a olhar um empreendedor, você vai olhar o business e a empresa, mas você olhar a pessoa. Então, acho que empreendedor que vai atrás é um empreendedor muito focado, a pessoa que tem sonho, que tem visão, que acorda todo dia e assim, vai, né, não cai no colo. Então, eu acho que tem uma questão aqui empreendedora de uma energia de fazer acontecer. Então, acho que isso é muito importante. Daí você fala assim, mas ok, tem gente que escala. Eu acho que tem uma coisa de como você conecta essa visão, esse sonho, essa ambição com uma disciplina de execução, de dia a dia, né? De você entender. Daí, voltando para a história das mentorias, como que eu me desafio aonde eu posso estar, com quem eu tenho que falar, como eu transformo, porque acaba que muitas das empresas que não acontecem é por questão de ineficiência, por questão de não se provocar. Então, acho que você setar a tua barra, a tua inspiração cada vez mais em cima, você olhar o tamanho da ambição que o mercado, o teu negócio pode ter, você com certeza se é sobre pessoas sempre, tá com um time comprado, bom, um time que vive a tua cultura. Eu só acredito em empresas que são genuínas e autênticas, né, em como a cultura tá nos valores, no dia a dia, na forma como acontece. Então, eu acho que o empreendedor que consegue fazer o exponencial virar uma realidade, ele é um empreendedor que tem essa visão, primeiro, né, o que a gente sempre fala, para você empreender, você tem que olhar e conseguir trazer pessoas no teu sonho, né? Mas a partir daí, toda a parte de execução, de cultura, tem que ter muita disciplina, muita energia. Não é fácil. Uma das perguntas que alguém falou assim, mas quando você olha para trás, você acha que teria um caminho mais fácil? Eu falei, acho que sim, se eu não tivesse empreendido. Porque eu realmente não acho que tem um mundo em que essa equação seja simples, né? Agora, a gente estava finalizando aqui, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente falou do início do South Summit, e eu queria agora falar um pouquinho aqui mais do Caldeiro. Ou seja, a gente está num hub que reúne, né, todo esse ecossistema, startups, corporates, investidores, e que também chama a sociedade, né? A gente tem, enfim, a academia está aqui, players de todos os segmentos. Na tua visão, qual a importância desses ambientes, né, desses ambientes se fortalecerem no Brasil, para que essa cultura empreendedora realmente a gente consiga ir mais avante aí como país mesmo? Eu acho que a gente não avança sem coordenação. E para mim esse é um exemplo clássico assim de algo que quando você vê uma missão clara num ambiente que ninguém está saindo ganhando além do próprio ecossistema e todo mundo está genuinamente interessado nisso, e você vê assim pelos nomes das startups que cresceram, das grandes empresários, da universidade, o governo apoiando. Para mim assim é uma equação que eu não consigo ver evolução sistêmica sem essa coordenação. Então, para mim é o único caminho. E para a gente, eu te falo como Endeavor, porque a gente está num momento muito a partir dessa barra alta e desses empreendedores que a gente tem, que nos orgulham muito fazendo história, como nós, como Endeavor, também, de certa forma, conseguimos fazer essa inspiração ser sistêmica. Então, eu acho que como a gente tem essa conexão a
mercados mais globais. Para a gente ter essa conexão a partir do Caldeira é importantíssima. E eu tenho certeza que esses próximos marcos, né, vão ter muitos mais, mas que eles vão... A quantidade disso vai ser tão maior quanto eles puderem se inspirar. Isso muda muito a realidade. Eu vou trazer um último exemplo que eu acho muito bom. Esses dias eu escutei o Flávio Canto falar, o judoca. Você conhece o instituto dele? Não conheço. Ele tem um instituto no pé da Rocinha, se eu não me engano é Reação o nome. E ele foi falar pra gente das histórias, né, dos judocas. E daí quando você vê o sucesso do judô do Brasil numa Olimpíada e o orgulho que dá quando você vê os casos de pessoas que nasceram sem perspectiva, né, e chegar lá e ter uma medalha olímpica, e daí ele contando essa história, assim, todo mundo estava emocionado, escutando, e daí ele falou assim, daí que todo mundo desabou, ele falou assim, mas mais do que ter orgulho da Rafaela, de cada caso que foi lá, que a minoria vai conseguir uma medalha olímpica, mas daí ele abre a lista de jovens que começou a fazer judô, e que potencialmente isso mudou tanto a realidade de um caminho que no Brasil é fácil ir para o outro lado, como a inspiração move todo o ecossistema, o que acontece por trás. Então, eu realmente acredito muito e eu acho que eu tenho orgulho de ver o que vocês estão construindo aqui. É engraçado, eu sou sulista, mas sou paranaense, e moro em São Paulo, todo mundo, eu falo do jeito mais cantado, todo mundo me confunde de gaúcha. Fala assim, você é gaúcha? Fala, não, sou paranaense. Pertinho. Quase assim, não tem ninguém que perguntou se eu sou curitibana ou paranaense. Todo mundo pergunta se eu sou gaúcha. Mas como da região aqui, eu fico muito orgulhosa. Eu tinha vindo no passado, mas para um evento mais fechado, que eu tinha perdido a dimensão do que vocês estão construindo nesse aspecto, tanto urbanístico, do desenvolvimento que tem, de tanta coisa, uma dando força para a outra, uma retroalimentando. Então, acho que isso para mim é um grande exemplo. Muito bom. Maria Tereza, muito obrigada pelo tempo aqui dedicado, pela conversa e com certeza pelos conselhos aí, pela inspiração para tantos empreendedores. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigada. A todos que nos acompanharam, obrigada pela participação e até o próximo episódio.